Hoje a palavra de Deus para você é profetiza. É isso mesmo. Você precisa aprender isso e colocar isso em prática. Profetizar. E profetizar principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. No momento que você está passando uma luta no seu casamento, uma luta na área financeira, uma luta aí com relação aos seus filhos, as portas estão fechadas. É neste momento que você precisa aprender a colocar em prática isso. Profetizar. Profetizar. Olha o que diz aqui Ezequiel 37, o versículo 1, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, né? Eu fui levado pelo Espírito do Senhor, e ele me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, a superfície daquele vale, e eles estavam o que? Sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, né? Acaso pode reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que interessante. O profeta ele foi levado para um ambiente a qual o que se via era morte. E muitas das vezes na sua vida, na sua história, com relação ao seu trabalho, em um contexto geral, o que você tem visto é morte. A semelhança desse. Você tem sofrido com muitas dores, angústia, ansiedades. Você tem visto o casamento talvez ir de mal a pior. Uma situação financeira, quando começa a progredir, quando você começa a crescer, avançar, de repente tudo desmorona. Você está ali firme e forte com a sua família, de repente a sua família é atingida por uma desunião. Você, quando estava assim caminhando profissionalmente, de repente tudo começa a ruir, tudo começa a dar errado. Você pensa assim, mas o que está acontecendo comigo? É porque você precisa aprender a profetizar. É porque você precisa aprender a liberar esse talento que Deus colocou dentro de você, que se chama profecia. Você precisa profetizar porque Deus ele quer que você faça isso. E por que Deus quer que você profetize? Por que Deus quer que você abra a tua boca e profetiza? Porque Ele quer fazer o que Ele fez com esses ossos. Esses ossos estavam sequíssimos, esses ossos representavam morte, esses ossos representavam sofrimento, maldição. Só que quando o Ezequiel profetizou, o profeta Ezequiel abriu a sua boca e profetizou, aconteceu maravilhas. Aqueles ossos que estavam mortos, eles tiveram vida a partir dali, e mediante essa vida, toda aquela história mudou. E quando você vai lendo, você vê que o próprio Deus fala que esses ossos, eles representam o povo de Israel, que era para o povo profetizar para viver uma vida de qualidade. Talvez para você viver uma vida de qualidade, você vai ter que trocar a murmuração, a reclamação por profecia, por profetizar. Você vai ter que trocar talvez o abrir a boca para contar o problema para alguém, para se aproximar de Deus com fé e liberar uma palavra positiva sobre a tua vida. O que é essa profecia? É liberar uma palavra positiva. Quantas vezes nós liberamos palavras negativas? Quantas são as vezes que eu e vocês liberamos palavras negativas contra a nossa família, liberamos palavras negativas contra a nossa saúde, contra a nossa própria vida? Nós muitas das vezes nos jogamos para baixo, nós mesmos fazemos que o espírito de uma autoestima baixa, ele seja alimentado pelas palavras que saem da nossa própria boca. Porque as palavras que saem da nossa boca, está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21, fala que tem poder. E essas palavras, ela tem poder de vida e de morte. E não só para outras pessoas, não só para terceiros,
mas principalmente para mim e para você. Porque o ouvido mais próximo, atente-se para isso, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu próprio. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio. Então, se eu libero uma palavra negativa para mim, se eu libero uma palavra de derrota para mim, se eu falo que eu não mereço, isso não é para mim, a minha família tá assim, o meu filho tá assim, o meu marido, eu até brinco direto com os irmãos. Muitas pessoas falam, essa minha dor, essa minha diabetes, essa minha dor na lombar, esse meu vício, não tem nada seu não. Você tem a bênção. Você pode sim estar passando por um momento difícil, você pode sim estar passando por um momento que tem essa simbologia desses ossos secos, mas Deus quer mudar essa história e vai. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O versículo 7 fala assim, ó, então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos. E se ajuntavam, cada osso ao seu próprio osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que interessante, viu o que é a atitude? E o interessante, sabe o que é? É a pergunta que Deus faz para ele, fala, será que esses ossos podem ter vida? Ele olha para Deus e fala assim, o Senhor sabe. Aí Deus fala, não, vai lá e profetiza. Quantas vezes nós falamos isso? Não, eu não vou pedir não, porque Deus já sabe. Eu não preciso falar isso, porque Deus já sabe. Lógico que Deus sabe. Mas Ele colocou em nós esta arma poderosa da fé. Ele colocou em nós, colocou em mim, colocou em você que está me ouvindo aí, esta arma poderosa da fé, que é a arma da profecia. Ele quer que você profetize, Ele quer que você coloque para fora e apresente diante dele. Lembra de Elias? O Elias é prova disso. O Elias, ele fala assim, ó, segundo a minha palavra. Aquilo ali, ele não estava sendo uma pessoa orgulhosa, não. Ele sabia que Deus estava com ele. Se você pega o livro de Reis 17, o próprio Elias fala assim, ó, sobre a minha palavra não vai chover. E não choveu, Deus assinou embaixo. E depois ele foi, orou, profetizou novamente, buscou, clamou a Deus e Deus mandou chuva. Você tem que entender esse poder que está com você. Você precisa tomar posse desse poder e desfrutar desse poder. Deus é com você. Diga aí aonde você está, Deus é comigo. Fala aí, fala mais uma vez, fala assim, Deus é comigo. Profetiza sobre essa situação, profetiza sobre a tua vida financeira, fala assim, eu vou sair dessa situação. Profetiza contra esse diagnóstico do médico, fala, eu vou ser curado. Profetiza no teu casamento, fala, eu vou ser feliz. Fala aí, mulher de Deus, fala aí, homem de Deus. Profetiza. Hoje eu quero que você passe o dia profetizando. Eu quero que você passe o dia profetizando coisas boas na sua saúde. Eu quero que você passe o dia profetizando coisas boas na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, profetiza. Eu serei batizado com o Espírito Santo. Você que precisa de um renovo espiritual, fala assim, a palavra de Deus vai me renovar. Você está assistindo esse vídeo aqui, não é em vão. Esta mensagem aqui não é em vão, ela tem um endereço certo. E o endereço é o seu coração. O endereço é a sua fé que estava abalada. Você estava aceitando muitas coisas, mas Deus está falando para você agora, não aceita mais isso. Se posiciona porque eu sou contigo. Se posiciona porque eu sou contigo. Deus, Ele quer que você profetize. Ele quer que você abra a tua boca. Ao invés de colocar palavra de maldição, palavra de derrota, Deus quer que você coloque uma palavra de fé, uma palavra de profecia e vai dar tudo certo. Você vai ver. Eu quero que você grave bem a capa aqui desse vídeo. Grave bem esse vídeo aqui, grave o canal, se inscreva, porque eu quero que você volte aqui para você contar o resultado. Eu quero que você volte aqui para contar o resultado, porque o resultado vai ser bombástico, o resultado vai ser gigante, o que Deus vai fazer. Eu estou profetizando isso sobre a tua vida. Grava o vídeo, inscreve no canal, compartilha aí pelo menos aí com umas 200 pessoas. Isso mesmo. Que isso, é muita gente, né? Não, compartilha com umas 200 pessoas, manda o link para umas 200 pessoas. Por quê? Porque essas pessoas também vão ser abençoadas e fala para ela também.
anotar bem certinho o vídeo, gravar o canal aqui, Bispo Fabrício Dias. Por quê? Você vai voltar aqui, eu quero ver nos comentários o teu resultado, eu quero ver o fruto dessa profecia, porque o fruto dessa profecia vai ser coisa grande. O fruto dessa profecia vai ser coisa bombástica. Crê nisso? Em 10 minutos aqui, esta mensagem que veio ao seu coração veio para abençoar a tua vida, tá bom? Que o meu Deus te abençoe. Que o meu Deus te ajude a profetizar. Que o meu Deus te direcione para você usar esta arma poderosa que Ele deixou gratuitamente para você. A arma da profecia. E que você tenha muitos resultados. Que você veja muitas coisas começarem a dar certo a partir de hoje. Diga assim: eu recebo, eu creio. Eu aguardo você aqui nos comentários, tá? Não se esqueça. Compartilha pelo menos com 200 pessoas. E não é muita gente não, porque tem muita gente precisando dessa palavra. Deus te abençoe e até amanhã, tá? Eu tô aqui todo dia.